Outra coisa extremamente estranha nessa história toda da prisão do Vorcaro hoje foi o fato de que a PGR se colocou contra. Porque, cara, vamos combinar que a Polícia Federal mostrou evidências ali que justificavam a prisão imediata do cara. O cara estava ameaçando o jornalista, meu amigo. Tinha 2 bilhões na conta do pai. O que mais que não tem de dinheiro que o cara estava querendo tirar daqui, estava querendo esconder, não sei o que lá. O cara tinha infiltrados dentro da Polícia Federal, tinha infiltrados dentro da PGR. E aí a PGR me dá uma decisão dizendo que não, melhor não prender não, porque né, sabe como é que é, para que pressa, né? Olha, ficou tão estranha essa decisão do PGR, do Gonê, que a gente começa a se imaginar se não tem alguma coisa por trás disso, né? A gente vai ver aqui o Mendonça, ele divergiu da posição do PGR. Eles, pô, não tem nada a ver isso aqui não, vocês estão falando que não tem urgência? Lógico que tem urgência, olha só, tá ameaçando quebrar dente dos outros, não é urgente isso não? Evitar cometer um crime, né? E ficou tão estranho isso que começa a gerar na gente a suspeita de que será que não tem alguma coisa a mais para a PGR estar sendo tão lenta nesse processo, né? Muita gente está falando que o pedido foi feito na sexta-feira para ser analisado em 72 horas, aí o pessoal não queria trabalhar no final de semana e não sei o que lá. Mas, meu amigo, do jeito que estão evidenciados os eventos aqui, não precisava nem de 2 horas para chegar à conclusão de que era mesmo, que tinha que fazer mesmo essa prisão preventiva do Vorcaro, não tem o que dizer, né? Então eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu aqui foi o efeito Gilmar Mendes, né? O Paulo Gonet, que é muito amigo do Gilmar Mendes. O Paulo Bonello, Gilmar Mendes, estão querendo prender o Vorcaro, vai dar ruim, porque ele vai confessar, vai fazer delação premiada, vai pegar um monte de gente. Não, não prende não, bota aí que você não quer fazer prisão, que não quer prender, que não precisa, não sei o que lá. Sabe-se lá o que aconteceu. Mais do que isso, quem são as pessoas infiltradas do Vorcaro no PGR? Né? Pode ser que, tal como no caso do Banco Central, sejam pessoas subsidiárias ali, sejam né, pessoas ali da estrutura da PGR que não são líderes, né? Mas pode ser que não, né? Pode ser que tenha algum líder, né? E, de novo, né, a infiltração nesses casos é uma coisa que é preocupante, porque você pode começar, você fica na dúvida. A PGR negou a prisão dele porque realmente não tinha elementos ou porque quis fazer corpo mole para ajudar o amiguinho, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Lula libera Janja, mas não é liberal, Enigma da Garrafa Impossível e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. André Mendonça divergiu e diz lamentar a posição da PGR sobre prender Vorcaro. Aqui, ó. O ministro André Mendonça divergiu da Procuradoria-Geral da República. A PF, quando ela pede uma prisão preventiva de alguém, esse pedido passa pela PGR, porque lembra, a PGR é autora da ação penal contra a pessoa, então ela tem que dar a opinião dela, é para prender mesmo, não é para prender, coisa e tal. E no final das contas, ela disse para não prender não, não que não precisa prender não, né? E aí, no entanto, o André Mendonça falou que não, peraí, isso aqui não tem nada a ver, né? Aqui, ó. O Mendonça rebateu a tese em sua decisão ao declarar que lamenta a posição da PGR. Para o relator do caso, havia indícios robustos de crime contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalistas e até mesmo de autoridades públicas. O ministro também cita indicativos de ter havido acesso indevido a sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de organismos internacionais como a Interpol. Quem garante que não tinha também na PGR, né? Então tá aqui, ó, na decisão dele, ó, aqui, ó. Vamos ver direto aqui no original do André Mendonça, né? Tá aqui, ó. Sobre a petição da Procuradoria-Geral da República, anoto que, ainda que em sede de cognição sumária, a representação formulada pela Polícia Federal traz sérias evidências de continuada prática de crimes de gravíssima repercussão. É preciso ressaltar que a urgência na tramitação desse feito decorre de perigo iminente a bens jurídicos da mais elevada relevância, a vida humana, né? Diante desse robusto quadro fático-probatório, lamenta-se que a PGR diga que não se antevê no pedido, nem no encaminhamento dos autos, a indicação de perigo eminente, imediato, que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito, e que não pode ser favorável aos pedidos cautelares, não podendo aboná-los, e que mais do que isso, que a sua manifestação seja apresentada no mais breve tempo possível.
Ou seja, a PGR queria segurar a coisa. Segurar para quê? Para avisar o Vorcaro? Será que é isso? Tem que avisar o pessoal, para o pessoal ter tempo de fugir, pode fazer alguma coisa, né? Você começa a ficar com essa dúvida, porque tinha tanta gente infiltrada dentro da Polícia Federal, dentro de jornais e dentro de talvez outros órgãos também. Será que não tem dentro da PGR também, né? Aqui, lamenta-se porque as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas estão fartamente reveladas na representação da Polícia Federal. Também porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalistas e até de autoridades públicas. Porque há indicativos de ter havido acesso indevido a sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais. Portanto, se as medidas requeridas pela Polícia Federal não forem acolhidas em caráter de urgência, pode-se colocar em risco a segurança e a própria vida das pessoas que tornaram vítimas desse ilícito. Ou seja, amanhã pode ser que eles consigam ficar sabendo dessas coisas e aí nunca mais você vai conseguir fazer uma ação, porque talvez as pessoas vão ser desaparecidas, vão sofrer o ataque, né? Enfim, tempus fugit, né? Quer dizer, o tempo foge em latim. O pessoal, advogado adora essas porra de usar termo em latim, é uma besteira isso. Quer dizer que é urgente, é muito urgente, o tempo foge, que coisa poética, né? No caso específico desses autos, a demora se revela extremamente perigosa para a sociedade, né? Por que não fala isso? Por que tem que falar tempus fugit? Enfim. Valores bilionários, o potencial no sistema financeiro nacional, eu não sei o que lá. Posto esse quadro, as medidas menos gravosas previstas em nosso ordenamento jurídico não ostentam, em relação aos investigados, o condão de obstar o cenário de risco à investigação. O que ele está dizendo aqui? Que o PGR podia dizer, não, mas o Vorcaro já está confinado à casa dele, não pode sair, já tem tornozeleira eletrônica e coisa e tal. Mas ele está conversando com o cara por celular, né? E está dando ordem para o cara fazer as coisas, né? E o cara está solto, né? Ou seja, né, essas medidas não resolvem o problema, não tem como impedir um eventual crime nesse caso, né? A liberdade dos investigados compromete, assim, de forma direta a efetividade da investigação e a confiança social na justiça penal. A organização criminosa demonstra altíssima capacidade de reorganização, mesmo após deflagração de operações. Portanto, caso eles permaneçam em liberdade, há risco de articulação com agentes políticos. Com a PGR, com o Gilmar Mendes, com o Toffoli, com o Alexandre de Moraes, né? Então tá aqui, né? Aí fica essa grande pergunta, né? Ou seja, no final ele falou, não, foda-se o que pensa a PGR, manda prender todo mundo mesmo, né? Aí, aqui, ó, de novo, demora perigosa, diz Mendonça, após PGR não ver perigo iminente nas investigações do Master. Você começa a se perguntar de que lado está a PGR nessa parada, né? PGR que no caso do Bolsonaro, né, era duríssima, né? Mandava prender tudo, não quer nem saber, coisa e tal. No caso do Banco Master, não, veja bem, né? Quem sabe, será que precisa mesmo, né? A preocupação desse pessoal, por quê? Porque vai bater no Toffoli, a gente sabe que vai bater no Toffoli isso daí. No Toffoli e no Alexandre de Moraes a gente tem certeza. Eu começo a ficar muito suspeito agora que vai bater no Gilmar Mendes também, né? Como eu falei para vocês, vai bater no Toffoli? 100% de chance. Vai bater no Alexandre de Moraes? 100% de chance. Aquele contrato de 129 milhões é batom na cueca, não tem o que dizer, né? O Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Vorcaro estão ligados. Mas o Gilmar Mendes, até aqui, a gente sabe que o Gilmar Mendes está protegendo, né, a Marides, protegeu o sigilo da Marides, mas pode ser porque, né, iria implicar o amigo dele, o Toffoli, coisa e tal, mas eu já falei para vocês, não necessariamente. Pode ser porque vai se descobrir que através da Marides a coisa chegou também no Gilmar Mendes. Não sei, pode ser. Né, a gente não sabe, né? Que mais que não vai ter nessa história toda aí, né? Pode ter o Gilmar Mendes no meio dessa história. E a gente sabe que o PGR, o Paulo Gonet, é filhote do Gilmar Mendes, tá? Os dois eram sócios no IDP, no Instituto da Dupla Penetração, né? Os dois eram sócios ali. Então, o PGR, a decisão do PGR é a decisão do Gilmar Mendes, meu amigo. E o PGR tentou atrapalhar a coisa, ele tentou atrasar essa coisa, ele devia estar se mexendo no final de semana para tentar dar um jeito de fazer as coisas sumirem, de não ter essa operação, de fazer alguma coisa, só que aparentemente não deu certo, o André Mendonça foi lá e mandou executar do mesmo jeito e teve a prisão hoje, né? Lembra? Esse pedido que foi feito para a PGR foi feito na sexta-feira. A PGR teve a sexta, o sábado e o domingo. Deveria ter dado a resposta até o domingo à noite. A operação deveria acontecer na segunda-feira. A PGR só respondeu na terça-feira à noite.
o André Mendonça, na quarta-feira, na terça-feira à noite mesmo, já deu a ordem para fazer a operação de qualquer jeito, e mesmo com atraso da PGR, coisa e tal, mandou fazer a coisa, e infelizmente, porque evitou que, né, de alguma forma, esse pessoal ficasse sabendo de alguma coisa, né? E aí que a gente fica aqui estranho. Olha só, tá todo mundo perguntando isso aqui. A PGR diz que 3 dias para analisar a prisão de Vorcar é prazo exíguo. Contraria PF e é rebatida por Mendonça. Por que a PGR, de repente, ficou garantista? PGR garantista não estava no meu bingo esse ano, cara. Não estava no meu bingo esse ano. Aí o Álvaro Gribel fala aqui, olha só, o Banco Central enfrentava uma quadrilha infiltrada no órgão. A dúvida é, será que o Toffoli teria autorizado essa operação? E aí que eu falo para vocês, né? Realmente, como é que a mudança do Toffoli, da relatoria desse caso, foi fundamental. Se tivesse no Toffoli, é lógico que o Toffoli não ia deixar essa operação, é evidente que ele ia dar um jeito de concordar com a PGR. Ah, não, não pode não. A PGR não pode, não sei o que lá, a PGR diz que não, então não vamos fazer a operação não, né? Repara como é que foi fundamental a mudança para o André Mendonça, né? E aí fica a dúvida, né? Se a PGR virou garantista porque, sei lá, né, alguma coisa tocou o coração do Paulo Gonet e de repente temos a primeira vez na história de uma PGR garantista, né? Porque vocês sabem, né? Garantista geralmente é o juiz, é o advogado de defesa, né? É a Defensoria Pública da União, né? A PGR, por força própria dela, ela é para atacar, ela é para ser não garantista, para ser incisiva, né? Ela quer prender todo mundo, né? E, inclusive, eu já falei isso aqui, às vezes o pessoal critica, não, porque o Gonet criticou o Bolsonaro, acusou o Bolsonaro. Não, eu falei, gente, o papel do PGR é esse mesmo, é acusar, né? Quem está errado no caso do Bolsonaro é o juiz, que não é isento. O processo deveria ser, a PGR acusa, a defensoria ou a defesa da pessoa defende, e o juiz, que é isento, decide quem está certo, né? O problema no caso do Bolsonaro é que a gente não tem um juiz isento, a gente tem o Alexandre de Moraes, que não gosta do Bolsonaro, que já deixou claro que não gosta dele, que quer condenar ele a qualquer custo. Esse é que é o problema, não é a PGR o problema no caso do Bolsonaro, é o juiz Alexandre de Moraes. Aí nós temos agora o caso da PGR garantista, que não, vamos prender o Vorcar, para que prender o Vorcar? Que isso, né? Meu amigo, eu vou te falar, vai sair coelho desse mato aí, hein? Vai sair coelho desse mato. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.